Então, gente, esse é mais um Educando Crianças com você. Toda semana estamos aqui, toda segunda-feira. De vez em quando eu mudo o horário, ou de manhã, ou nesse horário agora da noite, mas sempre, uma vez por semana, estamos aqui conversando de algum assunto importantíssimo que se refere à educação e formação dos filhos, e tudo isso com princípios cristãos. E hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Vocês já ouviram aí rumores, com certeza, né? Do que está acontecendo no Supremo, dessa questão da lei, né, que foi derrubada, sobre a questão de linguagem neutra. São tantas situações acontecendo. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Até para eu alertar vocês enquanto pais. Tem muitos pais que estão quietinhos demais, né? A chamada da live foi assim, né, gente? Ó, e você vai ficar quietinha enquanto tem outras pessoas, né? Enquanto tem elos, meu Deus, ensinando linguagem neutra, né? Para os filhos. Então a gente não pode ficar quietinho, não é verdade? Para quem não me conhece, eu sou a Deia Carter, trabalho com educação há mais de 28 anos, gente. E já estou aqui nessa rotina de lives toda semana há mais de 2 anos. E cada semana é um conteúdo novo. Cada semana é algo novo que Deus traz para nós, para que a gente possa conversar, refletir e colocar em prática. Por quê? Porque Jesus já disse, né? Aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante a uma casa que foi construída sobre a areia. Quando vem os ventos, a tempestade, que vão contra essa casa, ela desaba. E grande é a sua queda. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso. Mas Jesus também disse que aquele que ouve e pratica e coloca em prática aquilo que tem aprendido, coloca em prática os ensinamentos que vêm dele, é como uma casa que foi construída sobre a rocha. E vieram os ventos, a tempestade, deram contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque o fundamento é sólido. Ah, gente, se a gente entendesse a importância do fundamento, se nós entendêssemos a importância do fundamento em todas as áreas, inclusive na formação e educação dos nossos filhos, a sociedade seria outra. O problema é que o fundamento está ficando abalado. As casas têm sido construídas sobre areia. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade com muita informação, mas pouco conhecimento. E a gente vai ficando com aquela obesidade cerebral. É informação, é notícia, notícia, notícia e pouca prática, pouca mudança de comportamento. E aí a casa vai sendo construída sobre a areia, sem fundamento. E aí sabe o que acontece? Desaba. Então, para a gente começar essa live, né? Eu queria deixar esse ensino para vocês e que vocês guardem para a vida. Não fique só ouvindo, não fique só lendo, só absorvendo informações. Coloque aquilo que você aprende em prática. Mude o seu comportamento, porque aí você vai ter resultados diferentes. Bom, mas como eu estava dizendo anteriormente, nós precisamos, antes de mais nada, entender o que seria esse tipo de linguagem neutra, né? A gente tem ouvido por aí, ou até mesmo tem lido, porque nós temos lido até em sites, tem empresas que nos e-mails já estão usando essa linguagem neutra. Na posse do novo governo, linguagem neutra foi utilizada. E aí a gente percebe que as coisas estão diferentes, né? A gente escuta as pessoas falando todes, falando elos, falando menine, sabe? Uma linguagem estranha. Nem sei se é dessa forma que pronuncia. Tô pronunciando aqui. Mas essas coisas, gente, são exemplos da linguagem neutra.
que é conhecida como linguagem não binária. O que é isso? São as pessoas que não se reconhecem nem como feminino nem como masculino. Elas não se sentem nem homem nem mulher. E aí elas querem usar uma linguagem própria, não binária. Essa que é a linguagem neutra. E aí cada vez mais comum nas redes sociais, principalmente entre os membros, né, da LGBTQIA+, e esse mais não para nunca, né, gente? Porque antes era LGBT, depois virou LGBTQIA, agora é LGBTQIA+, porque a cada dia as pessoas estão mais completamente perdidas na sua identidade. Então precisa ter um sinal de mais. Porque se eu me sinto, a partir de agora, o que eu senti entra naquele mais. Para vocês entenderem os rumos, tá? E qual que é o objetivo dessa linguagem? Essa linguagem tem como objetivo adaptar o português, a língua portuguesa, para o uso de expressões neutras, para que as pessoas não binárias, que não se identificam nem com o gênero, sexo masculino ou feminino, se sintam representadas. Gente, pensa isso. Eles estão querendo mexer na língua portuguesa, que pela nossa Constituição é a língua oficial do Brasil. Essa é a intenção. E aí vocês devem ter lido essa semana, né, que o Supremo acabou com uma lei lá de Rondônia que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas, e tanto na questão verbal quanto não verbal, e inclusive nas questões de livros didáticos e etc, né? Então, o que o Supremo entende? O Supremo entende que não é competência do Estado falar sobre essas coisas, decidir sobre essas coisas, que isso é competência da União. Só que isso é um discurso que é um pretexto daqueles que tem nessa pauta, nesse propósito de vida, nesse objetivo de vida, trazer toda essa mudança e toda essa linguagem neutra e toda essa confusão de identidade, de gênero para a população. E o principal alvo deles, com certeza, é a escola, tá? O principal alvo é a escola, porque é ali da escola que as crianças vão sendo formadas, ok? Então a gente precisa entender que para o Supremo e também para uma minoria de pessoas, o uso da linguagem neutra ou inclusiva, que é o que eles chamam, neutra ou inclusiva, ela vem para combater preconceitos linguísticos que subordinam um gênero ao outro. E aí já começou essa adoção dessa linguagem, frequentemente em órgãos públicos, organizações internacionais e etc, etc. Eles vão introduzindo. Só que o que eles chamam de linguagem neutra ou linguagem inclusiva, o que eles dizem que é para proteger, para que não haja uma imposição, né? O que eles pensam sobre isso, eles não levam em consideração todos os outros níveis de inclusão que estão à margem da sociedade. Saiu um artigo dizendo que tem uma pesquisa que a linguagem neutra, ela prejudica mais de 43 milhões de brasileiros. E apenas 1,2% da população que se considera não binária é que está a favor. Gente, 43 milhões de brasileiros. E 1,2% da população é que se considera não binária. Eles não levam em consideração os alunos que são dislexos, que têm dislexia,
são mais ou menos 32 milhões de pessoas. Eles não levam em consideração os surdos, mais ou menos 5% da população. Deficiência visual, eles não levam em consideração. Eles querem focar em 1,2% da população que se considera não binária. E aí eles vêm falando dessa decisão, dessa lei que foi inconstitucional. Por isso eles querem barrar essa lei. Só que eles não levam em consideração que a nossa Constituição, no artigo 13, diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Enfim, como eu trouxe para vocês esses dados, para vocês entenderem o que eles estão querendo, resumidamente, não tem problema nenhum, gente, você querer usar a linguagem neutra. Eu te respeito. Resumindo aqui, ok? Tem problema nenhum. Você quer usar? Usa. Você quer escrever dessa forma? Escreve. Você quer se posicionar da forma como você se sente? Se posiciona. Você quer se vestir da forma como você quiser? Se vista. Mas não queira impor que o seu desejo, que o que você sente, seja o que o outro sente. Mudando toda uma Constituição, mudando o idioma oficial da República Federativa do Brasil, obrigando pessoas a usarem o mesmo banheiro de sexos diferentes, porque da mesma forma que você não é obrigado a nada, eu também não sou. Eu não sou obrigada a querer usar o mesmo banheiro que você. Então, peraí. Vamos ser justos para ambas as partes. Mas não. Tá virando tão polarizado isso. É como se fosse uma minoria que estivesse sendo rejeitada e que precisasse impor na sua força a sua identidade, aquilo que eles são, porque eles são rejeitados. Gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós respeitamos vocês que desejam ser não binários. Nós respeitamos vocês que querem usar linguagem neutra, fiquem à vontade, mas não me obrigue. Não faça com que os meus filhos sejam ensinados da forma como você acha que você se sente. É simples assim. Tá dando para entender? Só que, gente, é surreal achar que as pessoas vão entender. Porque eles se sentem descriminalizados. Esse 1,2% da população sente que não é aceito. Existe toda uma questão de crenças que limita. Existe toda uma ferida na alma. Com certeza de pessoas que podem sim ter desrespeitado essas pessoas. Porque tem gente que infelizmente faz isso, desrespeita o outro. Existe toda uma questão. Então, como eles estão feridos na sua alma, muitos deles, não vou dizer todos, muitos deles estão cheios de crenças, eles vão continuar se sentindo os rejeitados. Então, eles não vão entender. E eles vão continuar nessa luta. E nós, que somos pais, como nós vamos agir? Nós vamos ficar olhando para o que está acontecendo lá fora, recebendo notícias e mais notícias e simplesmente deixando que a educação dos nossos filhos, a formação dos nossos filhos continue sendo terceirizada, que outras pessoas os ensinem quem eles são? Eu postei lá no meu story hoje uma reportagem falando que
um pai, uma criança, né, ouviu na escola que pintar as unhas era coisa de menina. Então ele chegou em casa triste, porque pintar as unhas era coisa de menina. E o pai, para não ofender aquela criança, para não deixar aquela criança sentida com a situação, uma vez que desde os 2 anos de idade, olha essa idade, gente. Uma vez que desde os 2 anos de idade, essa criança já demonstrava gostar de pintar as unhas e o pai, inclusive, pintava as unhas dessa criança porque ele gostava. Então, para que essa criança não ficasse sentida, o pai imediatamente levou essa criança no salão de beleza para que ele pudesse fazer as suas unhas e pintar da cor que ele quisesse, maravilhosamente. Gente, as pessoas estão precisando entender quem elas são. Os pais já não sabem mais quem eles são. Não é possível que um pai, que uma mãe, não consiga entender que uma criança de 2 anos, que uma criança de 3, uma criança de 4, ela vai se interessar por tudo que ela está vendo. Seja um esmalte, seja um batom, seja uma maquiagem, mesmo se essa criança for um menino, ele está vendo. Ele vai se interessar, ele vai querer saber que legal, o que é isso? Olha, isso passa na boca, isso pinta? Como é? Como funciona? É natural da curiosidade da criança. Mas isso não significa que essa criança está tendo uma tendência a gostar de uma coisa que é do sexo oposto. A primeira visão de mundo dos filhos é dada pelos seus pais. É dada pelos seus pais. A primeira visão de mundo dos filhos é construída dentro do ambiente onde eles vivem. Eles vão aprender sobre esse mundo, sobre a cultura, é dentro de casa. Tá dando para entender isso? Se um menininho de 2 anos se interessou pelo esmalte, 2 anos, gente, isso é normal. Cabe ao pai mostrar para ele as diferenças, que são o quê? Culturais. As diferenças do corpo. As diferenças que foram criadas pelo próprio Deus na nossa formação. Tem cultura que os homens, acho que são os escoceses, né, usam saia. É cultura. A primeira visão de mundo quem dá é a gente. Não, mas então meu filho com 2 anos quer passar esmalte, eu vou deixar ele passar. O que vai totalmente contra a cultura que nós vivemos. Tá dando para entender que o fato de passar um esmalte na unha de uma criança de 2 anos não vai afetar a masculinidade dele, não, gente. O que afeta são esses pressupostos filosóficos que tem por trás, são essas crenças limitantes. É isso que vai mexendo com a cabeça daquela criança dia após dia, porque não existe um pai para ser um referencial de masculinidade, homem mesmo, sabe? Não existe uma mãe para ser um referencial de feminilidade, que cuida da casa, que ensina para suas filhas. Pega esses adolescentes aí hoje que tá tudo se sentindo e coloca lá para arar uma terra, leva para roça, para ver se vai ter espaço para ele se sentir alguma coisa. Gente, vocês estão entendendo? Tá havendo uma confusão, uma deturpação na identidade. E isso é proposital, porque quando a gente deturpa a identidade, a gente ataca e fere não só a família da gente, mas as futuras gerações. E famílias fracas fortalecem o poder político. Aí os políticos deitam e rolam. Porque nós temos homens fracos,
famílias fracas que não se posicionam. Tá dando para entender isso, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Dá um joinha aí para mim, se tá fazendo sentido. Mas e aí? A pergunta que eu fiz para vocês foi: nós vamos ficar então caladinhos, como mães, observando as coisas acontecerem e não vamos nos posicionar? É isso? Não. Nós precisamos nos posicionar, sabe onde? Em primeiro lugar, não é somente nas redes sociais, não é batendo boca na escola, não é indo fazer passeata. Gente, tudo isso é válido, tá? Cada um vai agir de acordo com a orientação que receber do Espírito Santo. Mas a primeira orientação que já foi dada lá na palavra de Deus, a primeira orientação que já está lá na Bíblia, que é o que nós devemos fazer, é inculcar princípios e valores cristãos na mente e no coração dos nossos filhos. É trabalhar a verdadeira identidade deles de acordo com princípios e valores cristãos. Eu posso ir para as ruas, eu posso falar na escola, eu posso falar no governo, eu posso falar onde eu quiser. Mas se eu como mãe, se você como mãe, se você como pai, não se posicionar como uma leoa, como um leão dentro da sua casa, para proteger os seus filhotes e dar para eles identidade, destino e propósito, não adianta nada. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque seus filhos, eles não vivem só dentro da sua casa. Os seus filhos, eles não vivem só dentro de uma escola confessional que você acha que eles estão protegidos, porque lá eles estão, escutando sobre Deus. Não, eles não vivem só lá. Não, seus filhos, eles não vivem só dentro da igreja, entre os pares. Não. Os seus filhos vão passando, os nossos filhos vão passando de fases. Infância, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. E em cada fase, eles vão se relacionando com mais e mais pessoas. Em cada fase, eles vão tendo mais e mais acesso à TV, videogame, computador, redes sociais e por aí vai. Então não adianta você ser uma leoa do lado de fora, nas redes sociais, para fazer e acontecer, brigar, mostrar para todo mundo, se você não for uma leoa para proteger os seus filhotes dentro da sua casa. Porque se você se posicionar como uma mãe, que assim como a Bíblia diz, inculca princípios e valores cristãos na mente e no coração dos seus filhos, aí sim, eles podem sair ali de dentro de casa. Eles podem sair. Não tem problema. Eles estarão protegidos. Eles estarão protegidos. Por quê? Porque aquilo já foi ensinado. Aquilo já foi internalizado. Eles já sabem quem são. Eles já sabem. É por isso que uma identidade firmada e bem fundamentada vai nos libertar para ser livre, para sermos de fato homens e mulheres na sua essência. O que a gente precisa entender é que nós, os nossos filhos, nós desenvolvemos a nossa identidade. É no ambiente que a gente vive. É a partir das experiências com o nosso próprio corpo.
com a autorregulação das nossas emoções, motivações, desejos, da relação com a família, com a escola, com o ambiente sociocultural. A nossa identidade, ela vai sendo desenvolvida dia após dia. Então, se dentro de casa os nossos filhos não têm um modelo de homem de verdade e um modelo de mulher virtuosa, um modelo de um casal que busca a cada dia fundamentar essa família em princípios e valores cristãos, se não existe esse modelo, eles vão buscar outros modelos. Agora, se você parar para pensar, se os pais têm dificuldade em fundamentar a identidade dos filhos, imagina essa fundamentação da sexualidade, que ainda é considerada um tabu. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É difícil para nós, enquanto pais, ouvirmos isso. Mas uma grande porcentagem do comportamento na adolescência, uma grande porcentagem de todas as dificuldades que muitas vezes enfrentamos com os nossos filhos quando eles são adolescentes, é uma colheita da infância. É uma colheita do que tem sido ensinado agora, quando eles são pequenos. É uma colheita do tempo que nós temos dedicado de ensino, instrução, afetividade, relacionamento. É a correção e os limites que são dados na infância é que são as sementes plantadas e que vão dar frutos lá na adolescência. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que Provérbios 20, versículo 4 diz? Diz o seguinte: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Gente, para pensar nesse versículo. O preguiçoso, ele não ara a terra. Ele não faz o que ele tem que fazer na hora certa. Só que quando chega na época da colheita, ao invés dele já saber que ele não vai achar nada porque ele não fez o que ele tinha que fazer, ele vai lá procurar. Ele vai lá procurar. Muitos pais estão agindo dessa forma. No período de arar a terra, no período de formar os seus filhos, de educar os seus filhos, no período de dar identidade, propósito, no período de falar, de inculcar, de agir como um leão, uma leoa dentro de casa, para não perder nenhuma oportunidade. Nesse período, eles estão calados, estão preocupados com os seus afazeres, estão preocupados com outras coisas, com trabalho, em ganhar dinheiro, e não estão arando a terra na hora certa. Aí, quando chega lá na adolescência, eles estão procurando nesses filhos comportamentos adequados que não foram arados, que não foram cultivados lá na infância. E aí eu pergunto para os pais, eu não estou entendendo. Como que você vai procurar no seu filho adolescente algo que você não trabalhou quando eles eram mais novos? Se a adolescência é uma colheita da infância. É isso que esse versículo diz. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Mas na época da colheita, procura. Ele ainda vai lá procurar, mas não vai achar nada. Está na hora dos pais aprenderem a arar a terra na estação própria. Sabe por quê? Porque o livro de Coríntios, no capítulo 9,
lá na Bíblia, diz o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância colherá. Como você tem semeado? Como você tem semeado a educação e formação dos seus filhos? Você tem terceirizado isso daí? Eles ficam o dia todo na escola? Eles ficam parte na escola, parte na casa da avó, da tia. Você leva eles para a igreja e acha que tá tudo certo? É lá na igreja que eles vão aprender o caminho? Ou você tem sido intencional todos os dias em abrir a boca e falar, corrigir, instruir, não deixar passar nenhuma oportunidade para usar princípios e valores na formação moral, na formação ética, na formação sexual, na formação do caráter, na formação da identidade, do propósito dos seus filhos. Semear e colher é um princípio que está na Bíblia. Por meio deles, a gente ensina os nossos filhos as consequências. É por meio do semear e colher que a gente consegue ensinar para os nossos filhos que quando eles fazem coisas erradas ou coisas boas, eles vão colher consequência. Nós também vamos colher, gente. Não é só os filhos que colhem, não. Desde a infância, os pais precisam ser intencionais em ensinar os filhos sobre quem eles são, o seu propósito de vida. Porque aí quando chegar lá na adolescência, tendo esse fundamento firmado, as transformações que virão no corpo, nas emoções, os hormônios, vão ter um impacto bem menor no comportamento deles. Aí pode vir gente querendo mudar o português, pode vir gente com a linguagem neutra, pode vir gente querendo propor situações que estão completamente contrárias à identidade que Deus nos deu e que está lá na Bíblia. Pode vir, porque eles já foram treinados. Os nossos filhos já foram instrumentalizados. Eles já conhecem a verdade. E não é a nossa verdade. Porque a verdade humana, ela é deturpada, cheia de feridas, sentimentos. Muitas vezes nós educamos nos baseando naquilo que sentimos, nas nossas emoções, no nosso cansaço daquele dia. Não. Nós precisamos fundamentá-los na verdade. Toda a educação é com a Bíblia aberta, mostrando os versículos que vêm embasando, mostrando os princípios que vêm embasando. Eu tô até com vontade de construir um e-book sobre isso. Acho que ia ser legal, hein, gente? Um e-book dando para vocês algumas instruções de como usar esses versículos na hora certa, sabe? No curso que eu tenho sobre sexualidade com princípios cristãos, eu já uso muitos versículos para que vocês possam, ter esse embasamento. Mas tô pensando nisso, acho que vai ser legal. Gente, vocês têm alguma pergunta ou algum comentário sobre isso que eu tô falando? Usar os princípios na hora de qualquer limite, de qualquer correção, de qualquer ensino é o fundamento. Porque o que eu quero que vocês entendam é que nós ouviremos ainda muitas notícias, nós saberemos de muitas coisas que muitas vezes podem até querer afligir o nosso coração. De pessoas tentando se posicionar contra aquilo que a Bíblia diz. Mas o nosso primeiro e primordial papel
é dentro da nossa casa. É proteger a identidade dos nossos filhos. Nós é que temos que trazer esse ensino. Depois, nós podemos sim sair dessas 4 paredes que é a nossa casa e colocar a boca no mundo, colocar a boca aqui na internet, colocar a boca na rua, nas passeatas, seja onde for, para não aceitar. Tá tudo certo. Mas nós não podemos inverter a ordem. Tem muita gente invertendo a ordem. Sai para as ruas, sai para a internet, sai para tudo quanto é lugar e os de dentro ficam vulneráveis. Ficam sem relacionamento, ficam abandonados. A ordem não é essa. A ordem real das coisas é proteger a nossa casa, é ensinar dentro da nossa casa, é fortalecer a nossa identidade, a identidade dos nossos filhos com princípios e valores cristãos. Depois, a gente sai. E quando eu falo depois, gente, não é ficar esperando os filhos crescerem, não. O depois é ter a certeza de que dentro de casa tá tudo bem. Dia após dia, tá? Porque pode ser que tá bem hoje, amanhã pode ser que dê uma balançada. E aí você precisa entrar de novo com o ensino. Você precisa entrar de novo com a instrução. Então, estar bem dentro de casa não é pensar que você ensinou hoje e que tá tudo bem, acabou, não precisa ensinar mais, agora eu posso ir para as ruas. Agora eu posso ir falar lá fora. Não. O ensino, ele é constante. Precisa de ter uma constância, repetição, intencionalidade. É por isso que você tem que ter relacionamento dentro de casa. E, em meio a isso, você pode botar sua boca lá fora, que é o que eu faço. A minha prioridade é dentro da minha casa. E o tempo que me sobra, eu tô aqui. E pedindo para vocês para me ajudar. Para divulgar essa live, para mandar live para mais gente e para pedir outras pessoas para conhecerem o meu perfil. Então, o tempo todo eu tô aqui, pedindo para vocês essa ajuda. Porque eu sozinha não consigo chegar. Mas se cada um de vocês que está aqui começar a soprar o meu nome, imagina quantas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Porque a minha prioridade é o meu lar. Eu preciso cuidar do meu lar. Agora, o tempo que eu percebo que tá tudo bem, que as crianças estão bem, que o meu marido tá bem, é o tempo que eu vou estar aqui com vocês ou em qualquer outro lugar. Porque a ordem correta é importantíssima. Porque senão a gente ganha tudo lá fora e perde a nossa casa. Então não fique de boca fechada. Faz um print aí, ó. Pra você não se esquecer. Faz um print, ó. Faz um print, todo mundo. Fez o print? Porque aí vocês vão postar agora no story de vocês. Vai me marcar e vai escrever assim: eu não vou ficar de boca fechada. Meus filhos serão ensinados por mim. Eu não vou ficar de boca fechada. Meus filhos serão ensinados por mim. Combinado? E na próxima segunda, eu volto a falar com vocês um pouquinho mais sobre a identidade e sobre os erros que a gente comete na hora da formação da identidade dos nossos filhos. A live da semana que vem, legal também, hein? Às vezes a gente comete alguns erros que a gente nem imagina na hora da formação da identidade dos nossos filhos. Então fique atento, próxima segunda-feira, vou aproveitar o feriado, fazer uma live falando sobre os principais erros que os pais cometem na hora de formar a identidade dos filhos. Fechado? Um beijo para vocês. Aproveitem o feriado e cuidado, hein? Cuidado com esse feriado aí. Cuidado para não expor os filhos a situações que podem prejudicar a sexualidade deles. Viu? Cuidado com isso. Amanhã eu vou fazer um post sobre o carnaval. Acompanhe meu feed, meu Instagram, que amanhã vai vir um post quentinho falando sobre o carnaval, tá bom? A Ju
falou o seguinte: hoje em dia, além de lidar com o mundo, ainda temos que lidar com os cristãos progressistas. Misericórdia. Ju, lembre-se sempre disso. Cuide de dentro da sua casa. Ensine os seus filhos nos princípios e valores cristãos. Já assim, é 80% do caminho andado. Porque você vai estar protegendo essa geração e a próxima. Por meio do ensino dos seus filhos. Viu? Fica de olho nisso. Tem muita coisa estranha acontecendo aí fora. Até com cristãos, até dentro da igreja. Mas a gente tem que lembrar que cristãos são seres humanos. E seres humanos erram. Assim como qualquer outro. Tá bom? O nosso papel é orar, perdoar e proteger nossos filhos. Tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. E fica de olho no feed, que amanhã eu vou falar sobre o carnaval, tá bom? Tchau, tchau.